Olá! Certamente você já ouviu falar de Babilônia e da sua grandeza. Hoje vamos entender por que Babilônia foi responsável pelo cativeiro de Judá e por que também Babilônia caiu do poder tão rapidamente. Vem comigo, vamos estudar a palavra do Senhor no nosso contexto de hoje. Bem querido, bem querida, você sabe que pode deixar já o seu like, inscreva-se no canal, por favor me ajude, inscreva-se no canal, compartilhe, ore por este canal, porque precisamos muito das orações de vocês. Estamos na sequência da história de Israel e hoje nós chegamos naquele momento específico do cativeiro de Judá. Mais de 100 anos depois do cativeiro de Israel, Reino do Norte, agora então acontece o cativeiro de Judá. E esse cativeiro, ele não vem do nada. Ele acontece por uma soma de coisas que estão acontecendo ali no antigo Oriente Médio, e a mão de Deus está por detrás, está nos bastidores de tudo isso, dirigindo o seu povo. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e sitiou Jerusalém. Bem, vamos entender hoje o aspecto importante deste reino, deste grande império que foi Babilônia. Mas vamos entender também a sua relação com Judá. Vamos, de certo modo, entender quais foram as razões que levou então Babilônia a vir atacar Judá e levá-la cativa. Bem, a partir de 722, depois do cativeiro de Israel, o reino da Assíria se enfraquece. E depois do assassinato de Senaqueribe, as coisas ficam complicadas para a Assíria. Os babilônicos, então, resolvem tomar a supremacia, resolvem assumir a hegemonia da história neste momento. E então, eles acabam dando um golpe fatal contra os assírios. E os babilônicos, então, crescem e se tornam poderosos e começam a dominar toda aquela região. Não só o reino de Judá, mas o Egito, os filisteus, Edom, todos aqueles que estavam ali naquela estrutura, observe aqui em nosso mapa, ficaram sob o domínio dos babilônicos, que agora então ditava as regras do mundo. Bem, um tempo anterior, ainda quando Ezequias era rei de Judá, ele havia ficado doente e depois daquela vitória sensacional sobre Senaqueribe, feita pelos anjos, porque ele não levantou o seu exército contra Senaqueribe, ele também foi curado de uma doença muito perigosa, uma doença mortal. E os babilônicos, eles perceberam que houve então um sinal astrofísico, um sinal no sol, e eles vieram fazer visita. A Babilônia mandou embaixadores para Jerusalém para visitar Ezequias e para saber desse mistério. O rei Ezequias, neste momento, não exaltou a Deus, mas apenas mostrou os palácios, as construções, mostrou a riqueza que possuía do templo. E isso não foi bom. O profeta Isaías
havia dito que aqueles babilônicos voltariam depois, anos depois, seus descendentes, para buscar os tesouros que ali estavam. E realmente foi o que aconteceu. A potente Babilônia, ela vai conquistando todo o antigo Oriente Médio e então ela chega para ajudar. Ela chega para ajudar em 3 momentos específicos. Ela chega num primeiro cerco em 606, esse cerco onde Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Ela chega em outro cerco, depois do rei Joaquim, no cerco de 595, onde mais pessoas, mais nobres são levados cativos para a Babilônia. E então ela chega num sítio final, num cerco final, que é em 586, onde toda a Jerusalém é devastada, o templo derrubado, queimado, e os últimos nobres são levados e mortos todos os demais, no tempo ali de Jeremias, onde começa então o cativeiro de forma definitiva em Babilônia. Bem, Babilônia, como a Assíria, tinha como estratégia de guerra levar pessoas de um lugar para outro. Só que no caso específico de Babilônia, eles levavam para dentro aqueles que eles achavam que eram o melhor da nobreza, os jovens, aqueles mais desenvolvidos, para passar por um processo cultural. É importante perceber que, no aspecto cultural, Babilônia era politeísta. Babilônia desenvolveu, então, também a astrologia. Não havia separação entre astronomia e astrologia, e eles tinham um bom, vamos dizer assim, raciocínio matemático e desenvolviam muito a questão da astronomia e astrologia. Outra coisa importante dentro das questões matemáticas era um culto à numerologia. Eles tinham um cálculo muito interessante, foram eles que desenvolveram o cálculo decimal, mas também tinham o cálculo do número 6, que era um número importantíssimo para eles. Na cultura dos deuses, o 60 significava o Deus maior e o 6 o Deus menor. Babilônia era muito poderosa. No aspecto político, a Bíblia cita alguns dos seus principais imperadores. A Bíblia cita Nabucodonosor, também cita Belsazar e cita também o Evil-Merodach. A Bíblia não cita Nabonido, mas a história cita. Interessante que a história dizia que Nabonido não existia, a Bíblia não fala. A história dizia que Belsazar não existia e a Bíblia não fala de Nabonido, então havia aquela dificuldade. Mas depois então tudo ficou esclarecido com um achado histórico maravilhoso em que o próprio rei Nabonido ele dizia passar o poder para Belsazar num período que ele estava saindo para as suas batalhas, para as suas guerras. Então Belsazar era ali o príncipe regente. Outra coisa muito importante do aspecto cultural da Babilônia eram suas construções. Eram desde os tempos antigos, né, quando havia um desenvolvimento dos zigurates, mas agora tinham os jardins suspensos. Babilônia vivia do comércio, vivia da grande agricultura, da pecuária, mas também vivia do botim de guerra. Babilônia foi então tomando, sitiando vários lugares e acumulando suas riquezas, como acumulou o tesouro da casa de Israel, na casa do seu Deus, que era uma espécie de museu de todos os seus troféus e riqueza de suas guerras. Além disso, Babilônia cobrava tributos altíssimos aos reinos que estavam submissos. Essa foi uma razão de que houve 3 cercos em Israel, em Judá, porque Babilônia havia então ido no primeiro cerco, então combinado com o rei Joaquim para uma questão de tributo, isso não foi cumprido. Logo depois então foi mudado para o rei Joaquim
isso também não foi cumprido. Então, Babilônia coloca Zedequias para então governar Jerusalém, e ele também não cumpriu as coisas que deveriam cumprir, e tudo aquilo então aconteceu porque Babilônia queria que seus tributos estivessem entregues tempo a tempo. Bem, podemos relacionar aí Babilônia na atualidade com o Iraque. A localização, a Mesopotâmia, é exatamente a localização hoje onde está o Iraque. Outra coisa que podemos perceber é que os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos desses últimos momentos. E Daniel, vivendo lá em Babilônia, selecionado ainda como jovem para fazer parte daquela cultura específica em que os babilônicos treinavam pessoas de todas as nações para serem então submissos à cultura babilônia, que eles queriam que fosse então a cultura mundial. E Jeremias vivendo em Jerusalém, mesmo em ruínas, em dificuldades, e Ezequiel também vivendo na Babilônia. A vida do cativeiro realmente era uma vida bem diversificada. Haviam aqueles que faziam o papel de servo, dos serviços mais difíceis, mas também haviam aqueles que ocupavam cargos políticos, como foi o caso de Daniel e seus amigos. Haviam aqueles que ocupavam cargos comerciais. Havia uma certa liberdade para a prática religiosa dos judeus. É interessante que sacerdotes, levitas e profetas estavam também ali na Babilônia. Outro aspecto importante é que a Babilônia era um poder que gostava muito de festividades. E a gente pode pontuar mais um aspecto cultural, a questão dos instrumentos. O capítulo 3 de Daniel fala então que uma estátua foi erguida na província de Dura, então toda espécie de instrumento, a gaita, o tambor, o foles, uma série de instrumentos são citados ali. Isso mostra que os babilônicos também tinham na sua cultura a questão da festividade e a questão também do uso de vários instrumentos. Outra coisa muito importante é que percebemos que os babilônicos acabam também absorvendo um pouco das culturas dos conquistados. E o livro de Daniel, a história da conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é tido como uma pessoa que passou a acreditar no Deus eterno, passou a acreditar no Deus dos judeus, o Deus de Israel. Isso é um aspecto importante. Os judeus ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. E esse cativeiro, como eu já disse anteriormente, foi diversificado para várias pessoas. Alguns ficaram ricos na Babilônia, alguns se tornaram bastante produtivos, outros ficaram em situação deplorável, ficaram como escravos, Bem, esse foi o fim do reino de Judá. Seu cativeiro, em que passou 70 anos em Babilônia, e essa situação ficou desse jeito até a chegada de Ciro, o Grande. Isso é assunto para o próximo vídeo. Mas obrigado por ter assistido esse vídeo. Mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Se é o seu desejo cada vez mais aprender da palavra de Deus, então ore comigo. Eterno e bondoso Deus, obrigado por tudo aquilo que aprendemos da Tua palavra. Continue conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.